Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon e aqui comigo hoje temos... Domênica Mendes. Olá. Ela voltou com essa voz gostosinha. E se você tá chegando aqui no Baseado em Fatos Surreais, assim, de surpresa, esse é seu primeiro episódio, como várias pessoas durante essa pandemia estão descobrindo Baseado em Fatos Reais, a Domênica faz parte da equipe deste projeto. Ela edita essa maravilha toda semana para você que está aí do outro lado do radinho ouvir este podcast. E ela não só edita esse podcast, como ela faz outros podcasts. Ela tem um projeto que chama O Podcast é Delas. Enfim, a Domênica é uma pessoa maravilhosa, não é, Domênica? Você não é? Obrigada! Domênica, e já que você é uma pessoa maravilhosa, esse é um podcast bem quentinho e pode ter gente que tá chegando agora, conta como é que funciona o Baseado em Fatos Surreais. Eu adoro contar isso. Gente, o Baseado em Fatos Surreais é um podcast onde você que tá aí do outro lado e é uma heroína incrível da vida real, envia histórias para o e-mail bfsurreais@gmail.com contando um caso especial. Aquele caso que tem um toque que ninguém acredita, nem você, porque só aconteceu com você, sabe? E aí, quando chega do lado de cá, essas histórias são lidas com muita atenção e muito carinho e recontadas para o pessoal que tá aí do outro lado com muita empatia, respeito e amor nessa conexão maravilhosa que é o podcast. Mas o principal é que é anônimo. A gente não pode esquecer que é anônimo. Então você pode mandar pra gente qualquer história, não é, Domênica? Tipo, qualquer tipo. Aquela que você não conta pra ninguém, aquela que você conta na mesa do bar quando você tá bêbado. Enfim, qualquer história, não é mesmo? Qualquer e toda história é muito bem-vinda, seja em texto, em áudio, em figurinha, em adesivo, em TikTok. Liberte a magia do audiovisual para você. É bom demais. E para esse projeto acontecer, nós contamos não só com as heroínas que mandam as histórias pra gente, com você que tá aí do outro lado do radinho, está escutando Baseado em Fatos Reais toda semana, com você que vai lá no iTunes e coloca 5 estrelas e diz que você ama esse podcast porque isso ajuda outras pessoas a encontrarem o programa, ou você que espalha seu amor pelas redes sociais, nós temos também os apoiadores, aquelas pessoas que contribuem financeiramente para o projeto. Se você quer ser uma das pessoas, corre lá no nosso bfsurreais.com.br/contribua que você vai ver o jeito de contribuir. E agora a gente tem até grupo de Telegram para apoiadores. Oba! Quem são essas pessoas maravilhosas, Domênica? Conta pra gente. Marta Batilli, Arthur Peixe, Ana Terra, Michele Santos, Juliana Marques, Gabriel Marreiros, Luísa Ache, Max Nunes, Pietro Moreira, Melissa Costa, Bruno Kimura, Kemeli Vaz, Desenvolvimento Cultural, Samara Cris Marques, Amanda Magalhães, Hugo Mendes, Rodolfo Souza, Amanda Franco, Ana Clara Sochak, Gabriela Coelho e Pablo Vasques. Maravilhosas pessoas. Sim, muito obrigada, pessoas lindas. Domênica, o que você acha que a gente tem que fazer agora? Vamos pro caso da semana? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida E o detalhe surreal. Dia de estreia é sempre um dia especial, né? Principalmente quando é dia de estreia mesmo, assim, sabe? Tipo, eu tenho uma cliente, eu atendo várias clientes, né? E esse era o primeiro dia que ela ia lançar um curso online incrível, assim, que todas as inscrições acabaram antes da hora, a gente teve que encerrar e não aceitar mais pessoas. O nervosismo do trabalho, que é um trabalho muito importante para ela, tipo, tava nas alturas. E a gente tinha testado todas as ferramentas, mas sabe quando você testa, mas na hora, tipo, dá errado, porque tem que dar errado, assim, o negócio, o vídeo não passa, enfim. Muitas emoções. Muitas emoções, apesar de não ser eu que estava dando o curso, tinha muito trabalho e eu estava por detrás, assim, dando suporte para ela naquele dia, né? Então, eu acordei, tomei café, e fiquei o dia inteiro naquela emoção. Emoção de estreia, de primeiro dia. Tipo, eu não tava dando curso, mas era como se fosse, sabe? Então,
Eu não consegui comer. Eu tomei café da manhã, foi aquele dia super estressante de nervosismo, mas é um estresse gostoso, porque a gente tá fazendo um trabalho gostoso, mas é um estresse de qualquer forma. E aí, quando chegou a noite, tipo 11 horas da noite, é que eu fui comer. Sim. E aí, eu abri minha geladeira e eu tinha deixado uma sopa que eu mesma fiz e congelei. Eu tirei ela do congelador e pus na geladeira. Só que naquele momento, eu não me lembrava se eu tinha tirado a sopa naquele dia pro almoço daquele dia, ou se eu tinha tirado a sopa no dia anterior pro jantar do dia anterior, entendeu? Uhum. E eu esquentei a sopa, eu tava com muita fome. Você não tinha comido nada até as 11 da noite, no hype do super lançamento. Exato. Uau. Aí eu olhei pra aquela sopa e falei, bom, vamos lá, né? Tô com É fome. o que tem pra hoje. Era o que tinha pra hoje, exato. E aí, barriguinha quentinha, eu fui deitar pra dormir, só que assim, ela tava mais do que cheia, sabe? Tipo, ela deu uma dorzinha. Sabe quando você fica muito tempo sem comer? Eu acho que seu estômago dá até uma contraída. E aí você come e come muito rápido, porque você tá com fome. Então, tipo, sacia, mas fica aquele incômodo, entendeu? Dói, né? É, dói. Eu fui dormir com uma dorzinha, assim, na boca do estômago. E dito e feito, cara, no meio da noite eu acordei. Acordei com uma dor no estômago, uma dor. Vixe. É, aí eu liguei o Netflix, fiquei assistindo a Netflix, esperando aquela dor passar. Passou umas 2 horas, eu acho, eu acabei adormecendo. Só que quando eu acordei de manhã, dor de novo. E assim, forte. E eu tava com uma vontade de fazer cocô, porque era uma dor que vinha de todos os lugares e uma ânsia, assim. Então eu fui no banheiro e tentei fazer cocô. Eu até fiz um pouquinho, mas a dor não passava. Aquela dor no estômago tava lá ainda, incomodando. É, e junto uma ânsia, assim, uma vontade de desmaiar, horrível. Nossa. Sensação de desmaio é uma sensação, assim, de morte, tipo, que você quer se jogar. Então, eu tava no chão do banheiro nessa hora, porque eu tava muito fraca, e meu banheiro é super pequenininho, assim. Então, eu tava praticamente deitada no chão de banheiro, assim, em posição fetal, com muita dor. E aí eu liguei pra Mel. Quem é Mel? A Mel, nós já fomos casadas e a gente tem uma relação muito maravilhosa. A gente mora no mesmo prédio e hoje somos muito amigas, assim. Então a gente se fala todo dia. Assim, não existe outra pessoa, a não ser minha mãe. E hoje acho até que mais do que minha mãe, porque ela mora mais perto que a minha mãe, com quem eu tenho tanta intimidade, assim, sabe? É muito gostoso porque a gente construiu uma relação muito bonita que mesmo depois que a gente deixou de estar casadas, a gente continua sendo muito amigas. Que assim. ótimo. Então eu liguei pra ela porque a gente se liga, assim, às vezes, sabe? Tipo, por vídeo, sabe? Sim. Eu liguei pra ela e aí ela desligou e falou, tô numa reunião. Só que eu não tava aguentando. Eu tava passando muito mal. Então eu peguei o celular e eu usei aquela função do ditado, sabe? Quando você aperta lá o botãozinho, aí você fala e o celular escreve, porque eu não tava conseguindo nem escrever. E aí eu só falei assim, estou passando muito mal. Desce aqui. E aí ela parou a reunião, até porque a reunião que ela estava fazendo e ela trabalha online, ainda mais hoje em dia nesses tempos de pandemia, a gente tem feito muita coisa online, né? Mas ela tá fazendo uma reunião com clientes que eu também conheço, que me conhecem, então ela explicou que eu tava passando mal e desceu pra me ajudar. Aí ela chegou lá e falou, meu, o que tá acontecendo, né? O que você tem? Ela falou, não sei, eu tô com uma dor no estômago, eu acho que é gastrite, enfim, não sei o que é. Ela falou, bom, se é gastrite, eu já tomei remédio, é aqueles Prazol da vida, né? Vou lá buscar pra você na farmácia. Aí ela foi pra farmácia, comprou lá 2 remédios pra mim, voltou, eu tomei o remédio, ainda tava com dor, e ela pegou o computador dela e ficou trabalhando do meu lado, no meu apartamento mesmo, porque se acontecesse alguma coisa, ela tava ali junto comigo, Sim. né? E eu fiquei deitada na cama, tipo, convalescendo. Esperando o efeito do remédio. É, vendo se melhorava, assim. E aí, a pessoa na reunião falou assim, vocês pensaram em fazer telemedicina? Porque, gente, eu achava que era dor de estômago. Então, eu tava com muita dor e eu não queria ir no hospital. Covid, não quero ir no hospital de jeito nenhum. Sim. E aí, a gente falou, bom, vamos fazer telemedicina, né? Porque hoje, com essa questão do isolamento, todos os planos de saúde, assim, dos mais básicos, estão disponibilizando esse tipo de atendimento, né? E o que é telemedicina, amiga? Eu nunca ouvi falar nisso.
Você faz atendimento via videoconferência, ou pelo seu computador, ou pelo seu celular, e aí você tem que acessar o site do convênio ou o aplicativo do convênio, e eles têm um médico que te atende na hora. Você pode fazer tanto por vídeo, quanto você pode fazer por telefone mesmo, por ligação. Você liga e o médico conversa com você. Porque assim, eles conseguem fazer uma triagem, sabe? Antes de te mandar para o hospital. Ah, que ótimo. Então não precisa nem agendar. Bateu o desespero, já corre lá que tá disponível. Exato. Então, em alguns momentos tá um pouquinho cheio, mas, tipo, eu entrei e aí dizia lá, daqui a 32 minutos você vai ser atendida. Então, eu tinha que esperar um pouquinho. É rápido, né? Pensando no tempo que é você ir até um hospital e tudo mais, eu achei tranquilo. É que quando você tá sentindo dor... O tempo passa diferente. Nossa, parece que, assim, tem 3 vezes mais tempo do que o normal, né? Não faz sentido. Bom... E eu tava ali esperando, ainda faltava 20 minutos, sabe? Pra ser a minha vez, assim. E aí o mal-estar veio de novo, assim. Mas uma ânsia. E aí eu fui no banheiro e eu achava que eu queria fazer cocô, mas ao mesmo tempo eu queria vomitar. E o meu banheiro é pequeno, como eu disse, né? Então a porta do meu box fica do meu lado esquerdo da privada. Então eu tô sentada na privada e o box tá aqui e a porta eu tive que deixar aberta, porque a Mel tava ali fora pra se acontecesse alguma coisa, né? Porque se você desmaia num banheiro com a porta trancada, como que a pessoa vai te ajudar, né? Que situação deplorável, assim. Eu fiquei de 4, no chão, mirando a bunda no vaso, a boca dentro do box e assim... fazendo cocô, xixi, vomitando, tudo ao mesmo tempo. E a Mel vendo aquela cena horrorosa, aquele mal-estar assim. Mas pra mim, o pior de tudo era a vontade de desmaiar. Você perde as suas energias, assim. Eu não sei se você já desmaiou alguma vez na vida. Já tive o desprazer. Nossa, é uma sensação muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu consegui me recompor. E aí já estava no horário da telemedicina, eu fui atendida. E aí a médica falou assim, olha, mesmo que isso seja gastrite, no estágio que você tá, é bom você ir no hospital porque você vai precisar tomar um remédio na veia. Não adianta você tomar o remédio oral quando o estômago já tá machucado desse tanto. E aí eu falei, putz, mas eu tô morrendo de medo de ir no hospital, eu não quero ir no hospital nessa situação de Covid, né? Ela falou, não, pode ir pro hospital, vai pro hospital tranquila, porque os hospitais aqui em São Paulo estão preparados, eles separaram as alas de atendimento das pessoas com Covid, das pessoas que chegam com outros casos, são equipes diferentes, eles fizeram até trajetos dentro do próprio hospital para garantir que as pessoas fiquem longe umas das outras e não haja contaminação. Então, se tem um lugar que está preparado, é o hospital. Aí eu falei, bom, então vamos para o hospital, né? A Mel tem um carro agora, a gente foi no carro da Mel para o hospital, eu cheguei lá. E aí, assim, apesar do hospital estar vazio no lugar onde eu cheguei... eu tive que esperar muito tempo para ser atendida, porque tá todo mundo resolvendo os casos de Covid, né? E assim, com dor é um parto tudo, assim, tudo fica doendo muito, então eu tava com muita dor, aí a gente ficou esperando ali uma meia hora pra ser atendida, tava demorando demais, e eu comecei a falar, gente, eu tô com muita dor, pelo amor de Deus, me dê algum remédio, alguma coisa. Aí acabou que a gente passou sem triagem e foi pra um lugar pra tomar medicamento, mas assim, eu tava verde, amarela, azul, roxa, de todas as cores que você pode imaginar de dor, assim, sabe? Tipo o desenho animado que passa aquele arco-íris de cores de sofrimento na cara do personagem. Eu tava daquele jeito, né? E só esperando que alguém viesse falar comigo até que chegou o médico. Um anjo. E ele veio acompanhado de outro anjo. Tinha 2 médicos juntos. Então foi uma dupla de anjos que chegou. Só que antes desses anjos me salvarem desse tormento, eles me apertaram. E aí eles foram apertando, né? Meu abdômen. Dói aqui, dói ali, dói não sei o quê. Tarará, tarará. Aí quando eles apertaram aqui num lugar aqui embaixo, eu dei um grito. Caralho! Menina, doeu de verdade o negócio. Desculpa, doutor. Ele falou, não, tudo bem, a gente sabe que dói mesmo. Pelo que a gente tá palpando aqui, parece apendicite. Eita! Aí eu falei, mas apendicite? Eu tô com uma dor aqui, ó, na boca do estômago, sabe? Eu tava apontando assim com a mão na boca do estômago. Ele falou, apendicite. Vamos fazer uma tomografia para poder ter certeza. Aí vamos para a fila da tomografia, né? Só que
não é igual em filme, sabe? Que corta uma cena, você chega na triagem, corre, você já tá lá, cena atendida, tomografia feita super rápido, o resultado sai na hora. Não, é uma novela, assim, foram 4 horas entre chegar no hospital, aí esse médico vir me apalpar, aí tomar contraste na veia pra fazer tomografia, e fazer tomografia, e o resultado. Você tava com dor ainda nisso? Nossa, eu tava com muita dor. Tudo que eu falava é, por favor, peçam pra me dar um remédio pra dor. E esperando, até que apareceram os 2 anjos médicos de novo. E aí eles confirmaram, sim, era apendicite. Ai, não. E aí eu falei, mas nossa, eu nunca imaginei que apendicite eu ia ter dor no estômago, né? Tipo, na boca do estômago aqui em cima. E aí ele explicou que no começo a apendicite dá uma dor mesmo aqui pra cima e depois vai descendo, sabe? E ela fica insuportável quando o apêndice estoura, assim. O meu ainda não tinha estourado. E aí nessa hora eu falei, por favor, eu preciso de um remédio pra dor, porque eu não aguento mais. Eles já tinham me dado alguns medicamentos antes que davam uma aliviada, mas não era como isso. E aí eu fui pra uma fila pra receber medicamento pra dor. E espera, porque, né, eu disse pra vocês que Covid, estavam todos os médicos e enfermeiras estão atendendo as pessoas que estão com Covid. Então, pros outros atendimentos, tem menos gente. Então, demora um pouco, não porque tem muita gente ali onde você tá, mas porque tem poucos médicos ali e os médicos estão atendendo os casos de Covid, né? E aí eu fiquei nessa fila, esperando pra tomar remédio, e aí eu falei, bom, eu preciso ligar pra minha mãe, né? E a Mel falou, não, espera, vamos conversar com o cirurgião primeiro, pra ele confirmar o que você vai ter que fazer, pra daí você falar com a sua mãe com certeza, né? Pra que você vai operar, se tem que operar, se não, etc. Aí tô lá na fila do remédio, esperando, aí eu começo a escutar o cara chamando um nome esquisito, assim, sabe? E o meu nome é difícil, assim. E eu tava escutando aquele cara, tipo, lutando pra adivinhar o nome que ele tava lendo ali. Ele falava cada hora um nome esquisito. Eu falei, deve ser comigo. Aí eu chamei o cara, era o cirurgião. Ele me explicou que sim, era um caso de cirurgia mesmo, que não tinha o que fazer. E eu disse que a única coisa que eu queria era não ter dor. Ele falou, tá bom, vou pedir pra alguém vir aqui te dar um remédio enquanto a gente espera, né? E aí, eu sabia que era uma cirurgia simples, assim, eu nunca escutei que cirurgia de apendicite fosse uma coisa complicada, né? E aí, eu fiquei ali esperando mais uma meia hora, assim, até que apareceu essa enfermeira anjo, a Ana, e eu nunca vou me esquecer do que ela disse, porque eu falei assim, graças a Deus eu vou parar de sentir dor agora, né? Aí ela falou, não, essa dor não vai passar, ela vai diminuir, ela vai amenizar, mas essa dor só passa com a cirurgia. E assim, pra você ter uma ideia do meu desespero, naquela hora, se alguém chegasse e falasse assim, eu vou arrancar seu rim pra você parar de sentir dor, eu ia falar, pode arrancar. Porque assim, quando você tá com dor desse nível, o ser humano não raciocina. Você faz qualquer coisa, assim, qualquer coisa. E aí, eu sabia que não tinha o que fazer. Eles me falaram que ou eu faria a cirurgia naquela noite ou no dia seguinte. Bem, eu tinha chego no hospital de manhã, isso já era 6 horas da tarde. Eu queria que fosse naquela hora, né? O mais rápido possível. Só que tem os trâmites do convênio, né? Tem toda aquela coisa de você ir na recepção, abrir o chamado, aí o convênio aprova e confirma dados. Tipo uma burocracia, assim. E a Mel foi cuidar dessa parte, enquanto eu fui ligar pra minha família. Aí liguei por vídeo e falei, mãe, eu tô aqui no hospital, em São Paulo. Sim, eu sei, estamos no meio de uma pandemia. E eu tive que vir pro hospital pra fazer uma cirurgia de emergência por conta do meu apêndice. Assim, cara cagada eu já tava. Era 6 horas da tarde, eu tava exausta. E junto com todos esses procedimentos burocráticos, eu tive que fazer o teste pro Covid. Porque quando você vai ser internado, antes de você ir para a cirurgia, até para eles saberem, né, o grau de exposição dos profissionais e tudo mais, tem que fazer o teste do Covid. Então, fui lá fazer aquele teste do swab. Sabe aquele do cotonete? Que passa o cotonete para tirar uma partezinha? E
E, bom, eu já assisti muito filme de detetive, né? Pensei, vão passar o cotonete na minha bochecha e tá tudo de boa? No cinema acontece tão rápido, Super né? tranquilo, super normal, quem nunca, né? Pois é, mas não foi assim. Primeiro que eu entrei num espaço que não era nem uma sala, parecia um pedaço de campanha, assim, de hospital de campanha, uma coisa meio montada ali, improvisado. E o enfermeiro que veio fazer a coleta do exame tava todo paramentado, igual você vê na televisão, assim, com aquela roupa de plástico do pé até a ponta da cabeça, óculos de proteção, tipo, todo paramentado. Uau. E ele não tinha um, ele tinha 3 cotonetes. E assim, não era um cotonete pequenininho. Tipo, eram uns cotonetes gigantes, assim. E nesse tempo todo que eu tinha ficado no hospital, desde de manhã, o que eu comi? Uma maçã e uma torrada. E eu já tinha vomitado horrores, né? Horrores. Aí não teve pra quê, né? Ele foi e pegou o cotonete pra colocar no meu nariz. E eu falei, não pode ser eu. Aí ele falou, não, tem que ser eu. E aí ele foi enfiando aquele negócio, tipo, vai no seu cérebro. É isso. E aí eu comecei a vomitar. E ele tava todo paramentado, né? Pra garantir que não tivesse contaminação de nada. Nossa, ele fazendo uma acrobacia pra um cotonete não encostar no outro, pra não sei o quê. Aí vai tirar da outra narina, aí vai tirar da boca e vomita de novo. Todo Enfim, um processo. foi um caos. Mas ele conseguiu fazer o teste ali naquela hora e vamos esperar o resultado, né? Aí eu fui pra um lugar pra esperar ir pro quarto e tava com a Mel. E nesse momento, meu namorado chegou. Lembra que tinha todos aqueles trâmites do convênio, Sim. né? E pra fazer os trâmites do convênio, a Mel tava no telefone conversando com o convênio pra fazer aprovação e etc. E só pode fazer aprovação se você é da família. Quando a gente se casou, eu coloquei ela no plano de saúde pela minha empresa. Aham. Então, a gente ainda tá no plano de saúde. E aí, meu namorado ali junto com a gente. E ela falando pro plano, né? Não, eu sou esposa. Pra poder aprovar o plano de saúde, né? Porque se ela dissesse que era minha amiga ou qualquer outra coisa, eles não iam deixar, né? Aham. Enfim, naquele momento eles tinham me dado um remédio que me ajudou a dar uma descansada. Eu dormi um pouquinho e os dois ficaram aí conversando super bem, meu namorado e a Mel, super tranquilo. Aí passa mais um tempo, eles vão levar a gente pro quarto, né? Aham. E eu só ia fazer a cirurgia no dia seguinte, não tinha jeito. Nossa. Tipo, era 1h da manhã na hora que eles foram me levar pro quarto e a cirurgia foi agendada pro dia seguinte às 9h. E nessa história, tipo, faz exame de sangue, etc., eu reparei 2 coisas. Primeiro que eles me colocaram num quarto que ficava isolado de todo mundo, porque até sair o resultado do Covid você fica em isolamento. Então, quando qualquer pessoa entrava no meu quarto, ela entrava com um avental e antes de sair do quarto, ela tirava o avental, as coisas e saía. E eu achava aquilo esquisito. Por que eles tiram antes de sair, né? Se eles vão se contaminar. E aí a médica explicou que não, que eles têm que tirar antes pra deixar as coisas dentro do quarto e aí eles saem. Que o certo seria ter uma antessala. Mas como não tem, eles têm que fazer desse jeito. Entendi. E a outra coisa interessante é que eu via muitas luvas furadas. E eu pensava assim, nossa, mas tá faltando luva nesse hospital, né? Não. Por que furada? E quando eles vão tirar seu sangue, tipo, eles colocam toda a roupa, a luva tá direitinho, só que na hora de tirar o sangue, pro cara conseguir sentir sua veia, ele fura a pontinha da luva pra poder conseguir ter a sensibilidade de onde tá sua veia. Então ele dá um furinho na pontinha pra sentir, tira seu sangue e depois descarta, entendeu? Enfim, aquela coisa, né? Eu não consegui descansar nada aquela noite. Eu confesso que eu fiquei um pouco com medo, assim. Mas eu tenho um certo delay das coisas, assim. Tipo, quando eu termino com alguém, vai 1 mês depois é que eu vou sentir a dor do término. Então, tipo, eu tava acordada, porque eu tava com muita dor, mas eu não tava com muito medo. Foi, tipo, quase na hora, assim, de ir pra sala de cirurgia mesmo, que o negócio começou a apertar, Vai dar sabe? um medo. É, medo de anestesia, né? Você sabe que você vai ser entubado e só de falar essa palavra hoje em dia, tipo, já dá um desespero, né? Com todas essas coisas de Covid. Só que na hora que eu tava indo pra cirurgia, assim, eu lembrei, sabe, de todas as pessoas que estavam ali rezando por mim, de tudo que eu tinha cansado, da Mel tá ali todo aquele tempo comigo, da relação que a gente teve. Enfim, sendo grata, eu chorei de gratidão, assim, pelo amor que tava vindo do universo.
E eu lembro de entrar na hora de tomar anestesia, né? E o anestesista chegou pra mim e perguntou se eu já tinha tomado anestesia. E eu falei, não, nunca tomei, né? E aí eu lembro que ele comentou assim, é como tomar um vinho. Só que sabe quando você vê nas séries, assim, de médico, que eles vão colocar aquela máscara no seu rosto pra você tomar anestesia, tipo, e é muito rápido, né? Você já apaga, não sei o que lá. Nossa, demora demais. Quando você tá deitado na mesa de cirurgia com dor... Meu Deus do céu. E eu me lembro que ele foi e colocou o negócio no meu rosto. E eu lembro de ter, assim, foi uma sensação de fechar o olho e abrir. Olha! Sabe? E aí, quando eu abri o olho, eu tava tendo 1000 ideias de vídeos e coisas que eu ia fazer. Tipo, minha cabeça tava, assim, a mil. E aí eu falei, nossa, eu tô aqui numa sala de cirurgia. E a cirurgia já tinha acontecido. Olha! Tipo, foi... pra mim foi muito rápido. E eu lembro que quando eu saí da sala de cirurgia e fui encontrar com a Mel, né? A cirurgia que era pra demorar 1 hora acabou demorando 4. Ela foi mais complicada do que a gente imaginava, porque eles descobriram uma hérnia, enfim, teve algumas outras coisas. Apesar da cirurgia ter sido por laparoscopia, né? Por vídeo, então que eles fazem um furinho na sua barriga, colocam um monte de ar e faz tudo menos invasiva possível, né? Mesmo assim, ainda foi toda uma questão, né? Bom, e aí eu não me recuperei bem no meu primeiro dia, eu tive alguns efeitos colaterais, tinha essa coisa de caminhar, né? Você precisa caminhar depois da cirurgia. Sim. Só que eu não podia caminhar pelo hospital por causa do Covid, então eu tinha que caminhar só dentro do quarto. E a Mel tava comigo lá e a gente ficou brincando, ela fez um time-lapse, deu andando no quarto. Tipo, a gente se divertiu do jeito que dava. Assim, graças a Deus que ela tava lá comigo, que ela teve o carro nesse momento pra me levar pro hospital, plano de saúde, sabe? Que eu pude contar com esse apoio nesse momento, porque a gente às vezes termina uma relação, né? E parece que termina tudo, assim, a amizade, tudo, e com a gente não foi dessa maneira. E aos pouquinhos eu fui melhorando, sabe? Pra você ter uma ideia, até o primeiro pum... Eu comemorei. Pum é importante pós-cirurgia. Super importante. O pum é muito importante. Eu não sei se vocês sabem, né? Como eu falei na vídeo, eles colocam gás dentro da sua barriga. Então, quando você sai da cirurgia, você fica parecendo um plástico bolha, sabe? Tipo, qualquer lugar que você encosta na sua pele, tem uma bolha de ar, assim, pra você apertar. E a barriga fica enorme, né? Enfim, meu primeiro cocô foi tipo... agorinha, assim. Foi difícil. Mas eu já tô em casa e essa história surreal de fazer uma cirurgia de emergência no meio de uma pandemia fez eu pensar em algumas coisas, assim. Primeiro, eu acho muito importante, respeite seu cocô. Sim. É uma boa dica. Seu cocô é muito importante. É uma das coisas mais importantes, assim, quando você... termina uma cirurgia para eles te liberarem ou quando você dá à luz, qualquer coisa assim, é você fazer cocô, evacuar, porque isso é sinal de que seu corpo tá funcionando, né? Honre as pessoas que estão na sua vida, assim, todas essas pessoas que estão ao seu redor e que te ajudam e que são seus amigos, porque, a gente não é nada sozinho, né? A gente precisa das pessoas com a gente. E não subestime a sua dor, não subestime, assim, eu lembro que quando começou a dor, eu lembrei de uma reportagem que eu vi das pessoas que não estão indo pro hospital por medo de Covid. E tem gente morrendo de coisas estúpidas, assim, por causa disso. Tipo, eu jurava que era intoxicação alimentar por causa daquela sopa que ficou horas na geladeira. E assim, o Covid é real, galera. Tipo, tá dando muito trabalho. Os profissionais de saúde estão com muito medo, estão estressados. A gente precisa respeitar esse momento, sabe? Entender o que eles estão passando, assim. Muito, muito. E por último, cara, a vida é uma caixinha de surpresas, né? Tipo, a gente faz planos, faz vários planos. E ela fala assim, Eu mesma, eu tinha um plano de estar aqui hoje, gravando esse episódio com a Marcela, mas eu fui pega pela apendicite. E nem sempre é culpa da sopa, viu? Que final maravilhoso. Domênica, querida... Que história é essa, né? Só poderia ser de uma pessoa.
Quem que será que é a heroína dessa história? Quem será? Quem será que é a heroína dessa história, não é mesmo? A gente sabe que você que tá aí do outro lado do radinho tá sentindo falta da Sheili. Essa história da Sheili, né, a gente normalmente não revela quem é a heroína do caso da semana, mas foi uma história muito surreal que aconteceu de um dia pro outro. A Sheili já saiu do hospital, sim, mas tudo isso aconteceu nesses últimos 4 dias. Ela já tá melhorzinha, graças a Deus. E ela falou comigo assim ontem, a gente até tinha separado uma história pra Domênica contar na gravação nessa segunda-feira, e a Sheili me ligou e falou assim, eu acho que vocês deviam contar a minha história, porque tem várias coisas importantes pra gente lembrar nesse momento, né? Primeiro, essa coisa desse medo que as pessoas estão de ir no hospital, né? E a gente às vezes subestima coisas que a gente tá sentindo, e eu me identifico muito com isso, porque eu caí e torci o pé durante o isolamento. E eu também não queria ir pro hospital, só que eu caí de uma altura de quase 1 metro, assim. E eu torci o pé pros 2 lados. Então, meu pé tava muito torcido, assim. Tipo, eu tinha que ir no hospital. E eu fiz a telemedicina e a médica falou, não, vá no hospital, eles estão preparados pra receber. Tipo, e aquilo me tranquilizou muito, porque a primeira coisa que eu falei, não vou no hospital. Eu tô fazendo isolamento de ficar em casa de verdade, de não sair pra absolutamente nada, Sim. né? Então, essa importância, assim, da gente não subestimar a dor, sabe? A gente dá atenção pra dor com cuidado mesmo, né? E que se for uma situação, a gente ir no hospital. Tem uma coisa também que é muito importante nisso. Eu não tive um caso tão emergencial como o seu, de cair, machucar o pé, ou tão grave, né? Como o da Sheili, de ter que passar por uma cirurgia de emergência. Mas, gente, sim, a gente tá em isolamento, a gente não pode sobrecarregar o hospital e os prontos-socorros, né? Como algumas pessoas tendiam a fazer antes, só que assim, conheça o seu corpo, porque saúde é essencial. Eu passei por um episódio não tão grave, mas onde, por exemplo, meu corpo ele não tem febre. Eu não sinto febre. Eu tenho infecções e eu não tenho febre. E um dia eu acordei, engoli, senti a garganta, e eu já conhecendo o meu histórico de que a minha garganta não inflama, ela infecciona, esperei meio-dia. No final do dia ela já tava fechando e eu precisei ir no hospital pra começar o uso de antibiótico, porque ela fecha. É como o meu corpo reage, né? Então sim, dá medo? Dá medo, mas é importante que a gente esteja atento pra isso. E se você precisa ir ao médico porque você tá com muita dor, porque você tá com muita febre, porque você se machucou, acidentes domésticos estão acontecendo muito agora, principalmente com crianças. E sim, gente, é sério, é grave, então todo cuidado é importante. Não tenham medo de ir ao hospital se for necessário. Saúde é essencial. O que não pode é passear no hospital. Agora, se você precisar de atendimento, vá, eles estão preparados para atender a gente. E a gente estando consciente de que existem prioridades como o Covid, a gente também fica mais tranquilo, porque não é como se eles não ligassem pra gente. Eles só estão se organizando da melhor forma, porque tá puxado mesmo. Sim, sim. É como a Sheili comentou, né? Existe o serviço de telemedicina para vários planos. Inclusive, quem não tem plano de saúde, mas tem condições, tem essas clínicas de atendimento, né? Tipo doutor consulta e afins, que você consegue também fazer telemedicina com eles por um preço simbólico. Eu confesso que eu não sei como é que tá o atendimento do SUS nesse aspecto, mas eu acredito que eles devem ter uma linha também de telemedicina. E é isso, gente. Vamos cuidar da nossa saúde. Como a Sheili bem lembrou, a vida é uma caixinha de surpresas mesmo. A gente tem que ser grato por cada dia, cada luz do sol que a gente vê, cada amigo, cada sorriso, cada episódio do Baseado em Fatos Reais. Aproveitar os momentos, porque a vida é uma coisa muito rara, né? Sim, e gente, a vida acontece, a gente não tem controle das coisas, mas a gente tem liberdade de não ter controle. Então aproveite a vida, porque viver é bom. Faz toda a diferença quando você tenta não controlar as coisas. É difícil, mas é possível, e às vezes ser possível é tudo que a gente precisa. Então se joga, dá play em podcast, bebe seu copo d'água, toma o seu sol da manhã, curta a tua vida, a tua família, faça da sua casa o seu palácio e cuide do seu corpo como ele merece, porque você é único, é única, e você merece viver bem. É isso. Até o próximo caso surreal. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.